Boa tarde, sejam bem-vindos ao Santo Tirso em 30 minutos. Como é habitual, temos o nosso comentador residente, o engenheiro Castro Fernandes. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde. Sem perdermos mais tempo, vamos já avançar então para o nosso primeiro tema de hoje. Tivemos então na última semana o anúncio do regresso do Festival Internacional da Guitarra. É um festival com história no nosso concelho. A primeira edição foi em 1994. Este festival traz até Santo Tirso alguns dos melhores guitarristas do mundo. Traz e trouxe. Trouxe. Esta nova edição, que foi então apresentada no passado sábado, está programada para acontecer em outubro de 2023. Será então a 26ª edição. A última foi em 2018, onde o festival depois foi interrompido para ser então repensado. Regressa então com um novo conceito, que será os concertos, formação e novas linguagens artísticas, destacando o cinema. Sendo este um festival que leva o nome Santo Tirso em todo o mundo, é positivo este regresso. Ora bem, o Festival Internacional de Guitarra de Santo Tirso era um dos maiores e melhores acontecimentos culturais no concelho de Santo Tirso e na região. Porque o festival, eu acompanhei-o diretamente enquanto presidente durante 13 anos, era um festival que era visitado por pessoas oriundas de todo o Portugal, da vizinha Espanha. Vinham aqui muitos galegos e também vinham pessoas de outros locais, porque a maior parte dos guitarristas que tocavam em Santo Tirso eram muito conhecidos, muito competentes, eram músicos de nível internacional. Eu descrever alguns que acompanhei mais a partir de 2000 e, portanto, era uma referência cultural muito importante para Santo Tirso. Portanto, eu, depois da interrupção que houve em 2018, acho que é uma boa iniciativa da Câmara Municipal de Santo Tirso recuperar o festival de guitarra clássica e não só. E também todas as atividades ligadas à guitarra que ocorriam nessa época, atividades musicais, essencialmente. Não havia o cinema, não havia a gastronomia. Eu acho que o cinema e a gastronomia são atividades importantes que podem ser, de facto, praticadas em complemento à prática da guitarra, aos concertos da guitarra. Mas regressando àquilo que eu disse, em 2000, por exemplo, eu estou a ver aqui a lista, tocou aqui um dos melhores guitarristas do mundo, o Egberto Gismonti, um brasileiro fantástico. A muitos destes concertos eu assisti, como é óbvio, sempre que podia, os concertos que eu considerava mais importantes, quando não tinha funções a desempenhar, nomeadamente à noite ou aos fins de semana, porque na altura havia outras coisas para se fazer que não só ouvir guitarra e ouvi-los. Por exemplo, o Aldi Meola, outro grupo fantástico norte-americano, ainda David Sterobin e George Crumb. Depois, o que é considerado o maior mestre da guitarra do mundo, que é o Kazuhito Yamashita. Esteve aqui várias vezes, dado que era um perfeccionista, era um homem que era ouvido por gente de todo o mundo. E também havia sempre um trio, um duo, sei lá, um guitarrista português. Esteve aqui o trio de Paulo Soares. E ainda outro trio, este de Santa Cecília, Itália, o trio chitarrístico. Ainda o Fábio Zenon, que deu algumas aulas de formação. Portanto, havia também, ao mesmo tempo que decorria o festival, havia aulas de formação para músicos que quisessem melhorar. Nós éramos visitados por muitos jovens, porque nós tínhamos uma ligação muito profunda à Artab, que era a Escola Artística de Valdoave, que é uma escola ligada ao Colégio das Caldinhas, ao Instituto Nuno Álvares, com um valor acrescido. E por isso mesmo, quando eu assumi as responsabilidades, convidei a Artab para fazer a direção artística do festival. A direção artística do festival era dirigida pelo presidente da Artab, o Dr. Alexandre Reis, também músico.
tocava piano e muitíssimo bem. Mas ele geralmente não atuava nestes concertos, até porque ele era de piano e era a guitarra. E depois a Artav disponibilizava para estes concertos professores da própria Artav. Um dos que disponibilizou para tecnicamente ajudar é o professor Oscar Flecha, que é argentino, julgo eu, que trabalha na Artav e que, segundo me dizem agora, vai ser um dos 3 comissários. Quem fazia connosco o comissariado era a Escola Artística de Valdoave. Agora o modelo é outro, não oponho nada, nem tenho como pôr, cada um usa o método que entende e de facto isso era muito positivo, esta colaboração. Os concertos, nomeadamente nessa altura, eram feitos no auditório do INA, do Instituto Nuno Alves, que tem de facto umas condições muitíssimo boas, e ali se assistiu a grandes concertos, a enormes concertos, mesmo a atuação de orquestras. Havia algumas atuações que era o guitarrista, o trio, o duo e a orquestra, a Artav a tocar, dirigidas por maestros selecionados. Portanto, havia uma grande relação e depois haveria uma grande interatividade com os alunos da Artav, que eram às centenas. Eu penso que isso é que é importante, fazer a ligação da juventude a estas iniciativas culturais, sendo que a característica dos guitarristas que atuavam aqui em Santo Tirso levava a que muitas pessoas de Lisboa, do Porto, aqui viessem. Eu vou contar só uma coisa, era vulgar ver ministros do governo português a virem assistir a título pessoal aos concertos. E um dos assistentes habituais era o atual Presidente da Assembleia da República, o Dr. Augusto Santos Silva, que foi Ministro da Cultura e que, em 2002, decidiu atribuir ao nosso festival o maior subsídio dado a um evento cultural em Portugal. Portanto, foi o reconhecimento público da valia deste festival internacional e, portanto, como digo, com a atuação aqui, isto que eu referi foi em 2000. Em 2001, atuaram outro, Paul Albright, da Escócia, Pedro Caldeira Cabral e Fernando Alvim, de Portugal, é claro. O Ralph Towner, dos Estados Unidos, o Franz e Deborah Alatz. Portanto, um sem número de guitarristas que foram atuando. Uma das que encerrou em 2001 o nosso festival, porque o festival era descentralizado. Ele não decorria só num espaço fixo. Nós descentralizámos, por exemplo, ir fazer um concerto e o de encerramento geralmente era mais tarde feito no Centro Cultural de Vila das Aves, a partir da inauguração desde 2005. Era uma forma de que as pessoas daquela região, Vila das Aves, e mesmo concelhos vizinhos, Concelho de Guimarães, Concelho de Famalicão, da Vila de Santo Tomé, da Vila de Roriz, da Vila de Rebordões, da Vila de São Martim, podiam ali, muito próximo, assistir a concertos num auditório de grande nível, que tem características para concertos únicas. Mas, como disse, em 2001 atuou também em Santo Tirso Badia Assad, que é uma brasileira muito famosa, que tocou aqui. E, como digo, outros aqui atuaram, já referi há pouco, Paulo Soares e Ricardo Dias, que atuaram aqui, David Sterobin, Fábio Zanão, que já referi há pouco, Benjamin Verdey, a Badia Assad, como disse, atuou, que era uma música fantástica. Atuou também aqui um conjunto que era o John Williams, que abriu o festival em 2001. Portanto, e foi por isso mesmo que nós depois tivemos o maior dos apoios estatais para o Festival Internacional de Guitarra Santo Tirso 2002. Devemos-lo fundamentalmente ao conhecimento que dele tinha o então Ministro da Cultura, Dr. Augusto Santos Silva, que atualmente é o Presidente da Assembleia da República, que, como sabe, vive no Porto e, portanto, deslocava-se a Santo Tirso, como muitas outras pessoas. Mas, como disse,
Ao longo dos anos, eu não vou descrever todos Pois, os foram músicos que aqui 26 estiveram, edições. mas estiveram aqui os melhores músicos do mundo. Uma das melhores músicas do mundo, de guitarristas, foi a Anushka Shankar, que atuou no auditório Padre António Vieira, no Instituto Nuno Álvares, nas Caldinhas. É filha do Ravi Shankar, que é também um músico fantástico, indiano. E a Anushka tinha vindo de um concerto, veja-se lá, do Royal Albert Hall, em Inglaterra. Portanto, era esse nível que atuavam aqui pessoas. E nós, com o apoio que tínhamos da Artave, acabámos por ter preços pelo trabalho feito pelos músicos que eram muito, muito aceitáveis. Porque também tínhamos limitações orçamentais e não podíamos perder a cabeça, não é? Porque podíamos ter aqui, sei lá, um grupo muito melhor de guitarra, mas depois pagávamos muito e aí havia controle, havia um orçamento. O orçamento era muito discutido. Lembro perfeitamente de reunir com o Dr. Alexandre Reis da Artave, dele nos propor alguns artistas, e eu perguntava-lhe qual é o preço, tem de ser, e depois ele ia lá analisando, vendo, propondo, nós estabelecíamos um teto financeiro, procurámos arranjar apoios financeiros como o que aconteceu em 2002, e era isso que viabilizava. Por outro lado, havia a receita dos concertos, porque os concertos eram pagos, não eram muito caros, mas eram pagos, esgotavam, muitos deles esgotavam, esta é que é uma realidade. Nomeadamente, os grandes concertos esgotavam, mas com facilidade. Como disse há pouco, nós fazíamos concertos no auditório da biblioteca, fizemos descentralizado em algumas freguesias também, onde havia melhores condições, porque as condições sonoras têm de ser muito boas para um concerto de guitarra, e isso permitia-nos, de facto, trazer aqui o Bela Fleck e os Fleckstones, que é um grupo que ainda hoje é conhecido. Já o referi a Anushka Shankar, o Celso Machado, Carlinhos Machado, um duo de violões, que foi uma coisa espantosa, um quarteto também brasileiro de violões, em guitarra clássica, o Ricardo Moiano e o João Falu, o Manuel Barrueca e o Franco Platino. Portanto, todos eles eram escolhidos milimetricamente, tendo fundamentalmente por referência a qualidade, que eram eles que chamavam as pessoas. Claro. Fazíamos alguma divulgação, o Festival de Guitarra era muito bem divulgado a nível nacional. Eu próprio e o diretor artístico íamos falar às televisões, era um programa que estava muito divulgado um pouco por todo o país, e isso ajudava, e mesmo a nível internacional, não é? Sim. Não querendo interromper, mas uma das grandes diferenças, e que também já foi abordando, é mesmo essa descentralização que agora, efetivamente, passa a ser tudo num único local. Isso será bom para o festival? É uma opção. É uma opção. A nave cultural e industrial da fábrica de Santo Tirso foi feita com um sentido cultural e, de facto, se for lá preciso fazer-se um grande concerto com muitas pessoas, cabem lá milhares de pessoas, com condições muito boas. Agora, a estratégia de centralizar tudo só no local, eu, como disse, adotei outra estratégia, foi a da descentralização, a da aproximação às vilas. Nós temos núcleos urbanos muito importantes que têm condições já para receber concertos. E, como digo, o exemplo melhor de todos é o do Centro Cultural de Vila das Aves, que é um centro cultural único e tem condições para lá fazer bons e grandes concertos, como aconteceu. E como acontece, também há outros locais onde se podem realizar concertos, não com tanta gente, mas com proximidade às pessoas e que leva à maior participação das pessoas. Foi uma opção. Eu penso que o mais importante neste momento é que tenha sido recuperado o Festival de Guitarra. E eu diria que há coisas mais que merecem ser recuperadas, não vou agora aqui mencioná-las, mas das quais as pessoas gostavam e muito. E, portanto, boa decisão da Câmara Municipal, os meus parabéns, as minhas palmas, se me permitem, para o Executivo Municipal, para o seu Presidente, por ter andado em frente com esta iniciativa, e o que eu espero é que corra pelo melhor. E se eu puder, também irei assistir
aos concertos, mesmo que seja pago, porque eu compreendo que seja pago, um preço não muito alto, talvez com preços muito baixos para estudantes e até em alguns casos ser a custo zero, porque o miúdo jovem não terá dinheiro assim à vontade para pagar um concerto, mas certamente aí que a autarquia estará atenta a resolver esses problemas. Sem dúvida que é uma boa notícia para a cultura do nosso Muito concelho. boa, muito boa. Passando agora a outro tema, tivemos também nos últimos 15 dias a reabertura do Parque de Estacionamento da Rua Nova da Telheira. Tem melhores condições, quer a nível de piso, organização e iluminação. O parque começou mesmo a ser usado antes da sua abertura oficial, nós conseguimos constatar isso, também noticiamos. Alguns leitores até apontaram esta pressa à falta de estacionamento gratuito na cidade. É mesmo esta a realidade em Santo Tirso? Não, de facto, o alargamento dos parques de estacionamento pago e algumas vezes, em algumas áreas, pago 7 dias por semana e 24 horas por dia, criou dificuldades às pessoas. O aumento das tarifas dos parcómetros também criou dificuldades às pessoas. E, portanto, é lógico que quando há condições e que abre um parque, ainda que mais descentralizado. Porque esta foto foi retirada no dia, efetivamente ainda tinha as grades e já estavam lá vários carros estacionados. Sim, eu penso que isso é natural, eu não vejo no facto das pessoas ser elas a inaugurar as obras antes de ser inauguradas oficialmente, não vejo inconveniente nenhum. Aliás, eu penso que há obras até que dispensam a inauguração. Algumas ruas, algumas coisas assim mais lineares, chamemos assim, não justificam muitas vezes uma inauguração onde se aparece o Presidente da Câmara e um vereador ou outro e um Presidente de Junta. Portanto, eu acho que as inaugurações também devem ser participadas pela população. Não sei como é que foi ali, se teve muita gente na abertura do parque. É um parque útil, é um parque útil. Recordo que aquele espaço é resultado de uma cedência nos termos de loteamento que foi feito e os fins a que se destinava eram possivelmente vários. E também pelo facto de ter ali um parque de estacionamento não quer dizer que amanhã não tenha outro tipo de equipamento. Por exemplo, para ali esteve previsto, antes da crise de 2008, 2009, 2010, a construção de um hospital privado em que uma das condições é ter um parque subterrâneo com 250 lugares. Mais lugares que eu tenho aqui. Mas neste sítio... Exatamente. Ali ia ser construído o hospital. A ser negociado, chegou a avançar, chegou a ser aprovado na Assembleia Municipal. Era o grupo Trofa que ia fazer aqui um hospital. Queriam fazer, mas depois veio a crise e eles pararam na altura com a construção de hospitais privados, nomeadamente o Hospital de Santo Tirso. Penso que aí houve outras estratégias. Porque é que abandonaram? Porque é que seguiram por outro lado? Eu penso que eles quiseram centralizar mais no Hospital da Trofa. Mas aqui era para ser construído um hospital privado com características especiais, que inclusive depois podia ter um acordo com a Segurança Social e que podia permitir que as pessoas o frequentassem desde que usufruíssem desses direitos. Aqui foi construído este parque, vai ser útil, está a ser útil. Tem condições, é pavimentado, está delimitado, isso é muito útil para o ordenamento e é uma boa iniciativa que foi tomada, até porque aquela zona é uma zona nova, uma zona nobre, uma zona muito bonita na cidade, aquela zona onde era a Quinta da Rás, ali foram construídas vivendas fantásticas, ali vive muita gente, ali tem também bons blocos de apartamentos com qualidade de habitação. Tem ali já alguns serviços, possivelmente precisa de mais alguns, porque já está a umas centenas largas de metro do centro da cidade, mas é uma iniciativa boa. Acaba sempre por servir, mesmo também o próprio centro, não é? Quem Sim. tem a boa mobilidade consegue vir a pé até ao centro estacionado ali. Sim, consegue. Mas efetivamente, pronto, este parque é bom, há outros que são gratuitos, ficam se calhar um bocadinho mais distanciados, mas há mesmo realmente um problema de estacionamento nesta cidade? Sim, quer dizer, isto foi para tentar resolver o problema do estacionamento na Rua Ferreira de Lemos. Sim, também não é? Foi uma opção que foi tomada.
A Rua Freire de Lemes, para mim, está mal desenhada, é a minha opinião. Quer enquanto cidadão, quer enquanto técnico e engenheiro civil. Eu acho que aquela pista, entre aspas, de ciclismo que lá foi colocada, tem praticamente um uso nulo, muito. A colocação daquele sistema de pilaretes, que foi colocado noutras cidades e que já foi retirado, não beneficia em nada tudo aquilo. Claramente que hoje em dia, para se ir à Rua Freire de Lemos, tem de se pensar muito bem como é que se vai. Porque ou vão duas pessoas, uma ficar conduzida e outra vai tratar do assunto, que se foram só para estacionar não tem lugar. Ou então tem de ir para a Rua Nova da Telheira e se estiver na ponta, junto à mina d'água, vejo quanto é que tem de andar a pé para resolver o problema. Isto cria dificuldades. Cria dificuldades aos comerciantes. Na minha opinião, cria dificuldades aos moradores que não tenham garagem própria. Cria dificuldade aos utilizadores e, na minha opinião, a forma como foi desenhada, repito, a Rua Freire de Lemos e o uso que lhe está a ser dado, penso que mais tarde ou mais cedo vai sofrer alterações. Falando então destas alterações, destes projetos, vamos falar também um bocadinho sobre a segurança nos cruzamentos santistas e as novas soluções apresentadas. Temos, por um lado, o anúncio da construção de uma nova rotunda no cruzamento da Cristininha, que temos ali a imagem, que tem como objetivo melhorar então a segurança daquele cruzamento. Por outro lado, temos a requalificação da Rua da Tomás Pelaio, que teve a eliminação dos semáforos colocados no cruzamento da Rua de São Bento da Batalha. Os semáforos foram colocados há mais de 20 anos e na altura para resolver o problema de segurança também naquele próprio cruzamento, devido também ao elevado número de acidentes registados. Afinal, a segurança é ou não contemplada nestas novas obras? Naquela maquete que ele apresentou da rotunda da Cristininha, eu recordo que não há só a antiga Estrada Nacional 104, nem só a Rua da Rás. A antiga Nacional 104, que vai dar à Cristininha, é que vai do final da Rua Freire de Lemos, mina d'água, até ao entroncamento da Cristininha. Não é um cruzamento, é um entroncamento. E aí pretende-se resolver o problema com uma rotunda daquele entroncamento. Só que, repare-se, que há mais duas inserções nas vias de acesso. Por um lado, a que vem debaixo das variantes, que despeja ali muito trânsito, que dá para virar à direita para o centro da cidade ou virar à esquerda para a nova rotunda. E há ainda uma outra rua que tem uma nova inserção, já mais à frente, na Rua da Rás. Portanto, aqui há três problemas para resolver. Uma rotunda só para tudo não resolve o problema claramente. Fazer três rotundas ia acabar completamente com os problemas de circulação ali iam ser muito complicados. As pessoas para circular, por exemplo, se viesse da variante, chegasse à rotunda primeira, que é aquela na estrada junto à Cristininha, era uma rotunda, depois ia-se ter a outra que é grande e depois ia-se ter a outra que é que vai para a zona do cemitério. Portanto, ia ser uma grande complicação. Por outro lado, uma coisa que se vê é que o desenho aparentemente é bonito, parece resolver os problemas de circulação, não resolve os problemas de estacionamento, que vão ficar muito mais complicados. Todos sabem que existe ali um restaurante bem famoso na zona e que as pessoas para estacionarem vão ficar com muito mais dificuldades. Pois, à hora do almoço, quando se passa lá, está sempre cheio de carros por todo lado. Não, mas as pessoas são obrigadas a ir estacionar já próximo do cemitério, não é? Pois. As pessoas são obrigadas, mas não é isso. Portanto, há aqui uma zona de vivendas também e há a própria capela de São Roque. Portanto, tudo isto, não sei, é uma solução, como digo, em termos de circulação, não em termos de mobilidade geral, que inclui os peões e que inclui o estacionamento. É uma aposta, é uma proposta. Pelos vistos, a via ciclável vai continuar entre a rotunda Timor-Loroçai e esta. Eu só espero que ela tenha mais utilização do que a que tem a atual via ciclável que vai para o centro, para a rotunda junto à central de caminhonagem.
porque eu também não vejo lá bicicletas, não é? É preciso dizer. O problema é o seguinte: quando se fazem as coisas é para ter uso. Se eu faço passeios é para andar lá peões. Se eu faço estradas é para andar lá carros. Se eu faço vias cicláveis é para andar lá bicicletas. Se há uma coisa que não tem o elemento fundamental para o qual foi criada, que é o uso das bicicletas, alguma coisa nos está a falar. E também não sou medo do uso de bicicletas elétricas que vão justificar a existência das vias cicláveis. Esta é a minha opinião. Se calhar tem que se mudar a mentalidade também das pessoas para começarmos a usar a bicicleta. O problema é que Santo Tirso é uma terra com muitos declives, não é uma terra plana, não é Vila de Conde, não é Póvoa de Varzim, não é... Nas cidades planas, não é Espinho, nas cidades planas é usual que as pessoas andam mais de bicicleta. Por um lado, não há, como sabe, o hábito de uso da bicicleta em Portugal, não há. Há na Holanda, há noutros países, também planos, geralmente. Aqui não há. E, portanto, aqui há que ser que uma pessoa para vir da ponte lá de baixo, do Rio Ave, de uma ou outra até cá acima, é sempre a subir e não é brincadeira. Para ir até à Ponte Velha, entendo, ir lá para cima, para Fontiscos, também é subidas e descidas. Portanto, o uso da dificuldade não é facilitado. É bom, pois, exercício físico, era bom para que as pessoas melhorassem. Capaz é levar os ginásios à falência, andamos todos de bicicleta, já não vamos ao ginásio. Isso, os ginásios têm de lutar com os seus meios, as pessoas também lutam. E em relação a este cruzamento, a falta dos semáforos, ora bem, eu fui o responsável pela instalação de semáforos aqui. Porque é que os semáforos foram instalados? Primeiro, o número de viaturas que aqui circulam é imenso. Quer vindo de cima da Rua da Indústria, Rua José Bento Correia, quer de baixo da Rua da Indústria, quer da Rua Fernando Pires Lima, que é a rua que passa em frente à escola secundária e à escola São Rosendo, quer da Rua São Bento da Batalha. Libertando-se, tirando os semáforos, até parece que circula melhor. Mas uma coisa lhe garanto. A rua fechada, a rua da Tomás Pai neste momento está fechada. Está semi-aberta porque eles circulam, entram e saem, não é? Depois, mas quando isto circular... Tudo, e depois há os autocarros, que são imensos, quer os que circulam dentro da cidade e que vão para a central de caminhonagem, que passam aqui na Rua da Indústria, na Rua José Bento Correia, quer os que vão buscar os alunos à Tomás Pleio e à Escola de São Rosendo. Portanto, muito tráfego, e depois muitas pessoas, muitos jovens. São 1.000, 2.000 alunos que por ali passam a pé. Portanto, os semáforos também são colocados para regular o tráfego e para regular os peões. Porque os peões têm de ter tempos de ultrapassar nas passadeiras as estradas para não correrem o perigo de serem atropelados. Portanto, a solução adotada alterou. Esta era a solução antiga, que eu achava que não estava mal. Houve aqui outras alterações, como, por exemplo, a alteração do pavimento, que vamos ver quanto tempo dura o asfalto e quanto tempo durou o cubo. Eu compreendo o asfalto em algumas zonas e o cubo tem um fator muito positivo. Sabe qual é? Inibe as velocidades do trânsito porque o carro vibra mais um bocado. Elas têm as deformações aparecem de todo lado. Mas, ao inibir, obriga as pessoas a cumprir a regra dos 20 km e dos 30 km. Mas com asfalto, vai ver a velocidade a que andam os carros. Eu, por exemplo, sei muito bem, em zonas que mudaram o tipo de piso, o que é que aconteceu? A partir daí os carros andam muito mais depressa. Mesmo existindo ali o edifício da Polícia de Segurança Pública. Portanto, vamos ver se não há acidentes, mas sem os semáforos, eu temo que vai ser uma zona onde vão acontecer algumas improbabilidades. E isso, vamos ver o que vai acontecer no futuro. Vamos ver. Também esta via até está com bastante trânsito, porque é a única alternativa para se entrar na cidade. No chamado cruzamento acima, quem olha para acima, que é o cruzamento da Rua de Vilalba com a Rua da Indústria José Bento Correia, está semaforizado e não tiraram os semáforos. Porquê? Porque antes de estar semaforizado, ali era uma zona de acidentes tremenda, não é? Portanto, quando se põe semáforos, é também para regular, para impedir os choques.
É lógico que os carros são obrigados a parar. Esperam algum tempo. Mas quando passam, passam com verde. Aqui respeita-se o verde e os vermelhos, portanto... Normalmente, é importante. Normalmente, disse bem, normalmente. Portanto, é uma solução, olha, vamos aguardar as consequências. Eu, quando lá passar agora, vou ter mais cuidado. Temos que aguardar também a conclusão da obra, que ainda está... A obra, eu se me permite dizê-lo, tenho de dizer, parece a obra de Santa Graça. Esta obra já começou há ano e meio. E não há maneira de acabar, e pelo que eu estou a ver, pelas obras que estão a decorrer à volta da rotunda do Albino de Sousa Cruz e na própria avenida, agora fizeram lá um lanço. Desculpa. Fizeram um lanço novo e outro também para baixo, na Soeiro Mendes da Maia. E estou a ver que as coisas vão demorar muito, porque aquele é um dos pontos de entrada fundamentais da cidade. Quem vem do Além-Rio, e vem do lado da estação pela Ponte Nova, chega ali é obrigado a ir para a igreja, depois vai pelo parque e provoca entupimento, não é? E a própria Albino Sousa Cruz, a avenida, está praticamente sem uso naquele troço. A rotunda, que era uma boa distribuidora de tráfego, mesmo para a Escola de São Rosendo e para a escola secundária, não o faz. E a obra dura, que farta, não é? Portanto, pensamos que há ali qualquer problema que tem de ser resolvido rapidamente, porque eu estou a ver que ainda vamos ter uns meses de obra e, por exemplo, os autocarros, para funcionarem naquelas estradas todas, no acesso às escolas, no acesso à central de caminhonagem, na saída para o lado de Vila das Aves, na saída também para lá para cima, para o Tribunal e para a feira, não tem condições. Vamos aguardar a conclusão da obra e também logo se vê como é que fica este cruzamento. Falando de outro tema, que também fez parte da nossa atualidade, há pouco falávamos em andar de bicicleta e este fim de semana quase tinha que se andar era de barco, cá na cidade. Sim, de facto, o fim de semana foi mesmo muito pesado. Tivemos uma semana inteira de chuva, no final da semana o estado de tempo também se agravou. Entretanto, houve algumas ruas da cidade que ficaram mesmo inundadas, temos fotos, tivemos alagadas também... mesmo, pode-se usar o termo ruas alagadas, inundadas e alagadas. Na rua Sub-Região, inclusive, tivemos um vídeo que quase tinha mais água em cima do que no próprio Rio Sanguinhedo. Aparentemente, o problema foi então as sarjetas e os sumidouros entupidos. Estas foram as primeiras chuvas da época e já foram várias as ocorrências reportadas, inclusive também para os bombeiros. Até agora atravessámos o período de seca severa, agora já estamos a enfrentar as inundações. O que é que se pode esperar para este inverno? Como se resolve este problema para não voltar a acontecer? Não vai ser fácil resolver, não é fácil. Todos sabem, e quem anda nestas autarquias agora também devia saber, que no período de outubro tem de se fazer a limpeza das sarjetas, dos bueiros, das caixas de visita, dos aquedutos, porque a folha que cai no início do outono entope geralmente tudo. E se não forem desentupidos antes das chuvas, acontece o que aconteceu em Santo Tirso, nomeadamente numa rua que é a rua José Bento Correia. É a rua que vai, exatamente, da escola em... Penso que é esta que estamos aqui na imagem. Exatamente. É a rua que passa ao Asas, a rua que vai para o hospital. Veja, parece um rio. O que é que aconteceu aqui claramente? Aqui há drenagem. Atenção, aqui há drenagem. As drenagens estavam todas entupidas. E agora perguntam-me, e porquê é que as drenagens estavam entupidas? Por uma razão, porque não foram limpas antes. E o que é que me parece a mim que aconteceu? Porquê é que não foram limpas? Porque não há trabalhadores cantoneiros para fazer este trabalho. Por vezes há a preocupação de resolver o problema de outros trabalhos dentro das câmaras, aqueles que são mais visíveis, têm mais a ver com a parte administrativa, técnica e tal, e esquecem-se a parte operária. E se não houver operários cantoneiros que façam este tipo de trabalhos, podem ter os tubos que tiverem, ter as sarjetas que tiverem, os bueiros que tiverem, podem ter tudo. Mas se não limparem, aquilo entope tudo. Porque há os sistemas próprios em que é facílimo desentupir. Portanto, tem de haver equipes a trabalhar. E tem de haver trabalhadores. Portanto, eu penso que hoje em dia há aquele princípio de entregar tudo fora. É o chamado outsourcing.
Outsourcing, arranjar uma palavra é entregar fora, mas nestas áreas, como em outras, eu estou a falar desta área nomeadamente, como em outras, na área dos jardins, na minha opinião, na área da limpeza, na área das vias, é preciso contratar pessoas que trabalhem diariamente nisto e que mantenham as ruas, que tapem os buracos, que recuperem os paralelos, que recuperem os passeios. Portanto, a manutenção é hoje em dia, nas estruturas, algo demasiado importante. Manutenção de tudo, de vias, de edifícios. E hoje, em termos gerais, e não é um problema de Santiço, é um problema geral, importa mais fazer obra nova, enche mais os olhos. E a obra nova, de facto, colhe. A pessoa vê a obra nova e diz, que bonita. Mas depois falta ver a eficiência, porque depois é preciso manter a obra nova em funcionamento. É preciso tratar a obra, é preciso limpar, é preciso arranjar para dar condições para que funcione bem. Aqui houve um problema claro de drenagens, houve vários problemas de drenagens e penso que urge rapidamente reforçar as equipes para trabalharem neste tipo de coisas antes que os problemas aconteçam. E no resto do ano tem muito que fazer. Nós temos centenas e centenas de caminhos e vias municipais que precisam de apoio. Eu sei que há um processo também de descentralização nas freguesias, pelo qual as freguesias fazem trabalhos, competem às câmaras mediante o pagamento, e aí as freguesias recrutam os seus próprios cantoneiros, mas tem de haver uma equipe central, uma equipe na estrutura central que acuda às urgências, porque se houver derrubo de árvores sobre a estrada, se houver entupimento, se houver inundações, tem de haver equipes que vão lá resolver o problema a qualquer hora do dia e da noite. Por isso, os telemóveis têm de estar sempre ligados para haver a chamada geral. E há pessoas que sabem coordenar esse trabalho, mas essas pessoas têm de ter operários a colaborar com eles e a ajudar a resolver. Já falámos dos nossos 3 temas hoje, que é o habitual, mas agora rapidamente vamos também abordar um tema que penso também é importante para o Conselho, que foi a tomada de posse da nova direção do Clube Desportivo das Aves. É um clube com mais de 90 anos de história, está recuperado de uma grave crise, recuperação essa que já foi iniciada pela anterior direção, liderada pelo António Freitas. Agora, Pedro Pereira pega no futuro do clube. É uma boa notícia para os avenses. Eu penso que é uma boa notícia porque há continuidade. O António Freitas, de quem eu sou amigo pessoal, já tinha dito publicamente que não queria continuar. Portanto, era preciso quem continuasse. Demorou 4 meses a aparecer uma lista. Na minha opinião, parece-me que é uma pessoa capaz. Eu, pessoalmente, o Pedro Pereira não conheço, mas conheço muito bem um grande apoiante do Aves, que foi o pai dele, o Albino Pereira. E, portanto, a equipe, penso que é uma equipe capaz. Espero que comecem a trabalhar. Eles certamente que irão encontrar muitos problemas. Há ali entre aspas, uma situação que é preciso resolver, que é a do Clube Desportivo das Aves e a do Clube Desportivo das Aves de 1930. Há também o problema da SAD, há o problema de património, há o problema da resolução de algumas questões que aí circulam pelos tribunais. Não vai ser fácil, mas confiança para com o Presidente Pedro Pereira. E ele é um jovem e veio substituir um homem que já deu muito ao Aves. Agora é a altura dos mais novos também no futebol, no Clube Desportivo das Aves e nas atividades que tem. Regressamos então daqui por 15 dias com mais temas da atualidade de Santo Tirso. Boa tarde.